Olá pessoal, eu me chamo Adriano, sou aluno do Sistema de Informação na Faculdade Uninassal. Estou no quarto período da faculdade, cursando a cadeira de Linguagens Formais e Autômatos. E foi passado um projeto a ser feito pelo nosso professor da cadeira, chamado Esdras, né? Esse projeto, ele pede que, utilizando FlexBison para o Windows e Lexo-IAC para Linux, criar um mini compilador, seria apenas a análise léxica e a sintática, aquele que reconheça variáveis válidas, números binários, octal, números decimal, hexadecimal, reconheça também uma estrutura de controle e duas estruturas de repetição da linguagem C, dá ênfase aqui na linguagem C, que é o nosso foco aqui nesse vídeo. E para realizar o que foi pedido, certo? A gente precisa instalar 3 programas, Bison, Flex e o MiniGW, o mini compilador. Então, para realizar o download do mesmo, é muito fácil, certo? A gente aqui no Google, Flex Download, certo? Esse link aqui e baixar essa opção aqui. O Bison, a mesma coisa, Bison Download, está realizando o mesmo procedimento. Essa opção aqui e o MiniGW também, certo? MiniGW nosso compilador, vai precisar dele. Clicou aqui, realizou o download. Eu não vou baixar porque eu já tenho os 3 aqui, o Flex, o Bison e o MiniGW. Então a gente começar com a instalação do Flex, certo? Executar. Next, aceita aqui os termos. E aqui uma atençãozinha aqui, porque por padrão ele vem na pasta C, Programs Files, x86, GNU e Win32. Então a gente tem que realizar o procedimento aqui de remover o Programs Files e deixar apenas o C, dessa forma, certo? Dá Next aqui, Next, 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 instalar. Depois de instalado, a gente faz o mesmo procedimento com o Bison. Mas provavelmente a gente não vai precisar mais remover o Programs Files, porque ele já reconheceu que a pasta que a gente foi instalar do Flex já está nesse diretório aqui. Então, confere se está sem o Programs Files. Se tiver, pode avançar. Next, Next. Só dar Next aqui e realizar a instalação. No MiniGW, certo? A gente vai executar ele. Clicar aqui em Install. Assim mesmo, CMiniGW, certo? Então, continuar aqui e ele vai realizar o download da mesma. Quando terminar, eu volto. Após ter finalizado, certo? A gente clica aqui em Continue e vai abrir essa janelinha aqui. Como a gente está trabalhando com C, certo? Então, a gente tem que marcar essa opção aqui. Clicou aqui, marcou essa opção, marca o G32 Base aqui. Apenas os dois, certo? Clica aqui em cima e aplicar as configurações. Aplicar, vai começar a fazer o download. Quando terminar, eu volto. Após ter terminado o download, certo? Clica aqui em Close e pode fechar isso aqui, certo? O próximo passo é ir na pasta, certo? Onde foi realizado a instalação e entrar aqui, GNU Win32, certo? E na pasta bin. Chegou aqui na pasta bin, a gente copia esse diretório aqui, certo? Vai aqui no menu iniciar, botão direito, propriedades, configurações avançadas do sistema, variáveis de ambiente, certo? Então a gente vai procurar aqui a variável path, essa aqui, clicar em editar, certo? No último comando que tiver aqui, a gente vai dar ponto e vírgula, certo? E dar um Ctrl V, para colar aquele diretório lá. A mesma coisa vai ser pro MiniGW. A gente vai voltar aqui, MiniGW, bin, e vai copiar o diretório, ponto e vírgula novamente, e vai colar aqui. Isso aqui é para a gente poder utilizar os comandos, pelo CMD, certo? Ter acesso a essas aplicações aqui pelo CMD, o terminal. Então a gente dá OK aqui, OK, OK.
Certo, pessoal, o próximo passo é a gente criar esses arquivos aqui, .l e .y, certo? A gente pode obter ele facilmente, né, criando um documento de texto, né? Dentro aqui, a gente vem aqui arquivo, salvar como, seleciona aqui todos os arquivos e no final coloca aqui o .l, certo? Que seria para o flex, né? Tirou aqui. E a mesma coisa para o ponto Y, certo? A gente poderia aqui colocar os códigos aqui primeiro, né? Colocar os códigos e depois salvar como ponto .l. Mas aqui eu estou utilizando o Notepad++, certo? Para ficar visivelmente melhor, certo? Então o ponto .l, certo? É a análise léxica, né? É onde vai estar tudo aquilo que o usuário vai poder digitar, né? Assim, a grosso modo aqui é basicamente isso, certo? Dá uma explicação breve aqui, né? Por exemplo, o usuário digitar while, né? O for, o switch, case break default, né? Que seria o nosso projeto aqui, seria uma estrutura, duas estruturas de repetição, while, for, e uma estrutura de controle, certo? Então é basicamente tudo que o usuário pode digitar, o mais, o menos, o vezes. E então a gente tem que colocar um return aqui para o nosso Bison, né, o nosso ponto Y, que seria o nosso token aqui, certo? Então eu estou colocando aqui while, né? Estou colocando printf, né? Que quando aparecer um while, e ele vai dizer que é a estrutura de repetição, né? E vai retornar o texto, que ele sempre criando os atalhos aqui, certo? While, for. Coincidentemente aqui, né? O for é o for. Só que, por exemplo, o mais aqui no caso, né? Você coloca como você entende. Então, o mais aqui, por escrito mais, né? O exclamação igual, seu diferente, né? Em C. Os parênteses da esquerda, né? Então EP, que seria a esquerda parênteses. Então seriam os nomes que você teria mais facilidade de lembrar, né? Na hora que estivesse criando os tokens, né? Aqui no sintático, né? Esse aqui, depois do porcentagem, né? São as regras, né? Que vão ser passadas para lá, para o Bison. E como o professor pediu, certo? A gente tem os números decimais, né? Que são de 0 a 9. A gente tem os números binários, são zeros e uns. A gente tem octais, que são de 0 e 7. Os hexadecimais, que é de 0 até 9 e de A até F, certo? E a gente tem as variáveis válidas, né? Obedecendo a regra em C, que não pode começar com numerais, por exemplo, e pode começar com underline e de A a Z, S maiúsculo minúsculo. Então, respeitando a regra que não pode começar com numeral. A gente tem aqui o espaço, né, o barra T e o barra N, meio que para ele ignorar, isso aqui quando o usuário digitar. E o ponto é para ele ignorar tudo aquilo que não está aqui no análise léxica, né, nossa gramática, certo? Então vou estar abrindo aqui o ponto Y, certo? O ponto Y aqui é o nosso Bison, né? Todos os tokens aqui do return, né, while, vão estar todos aqui, certo? Todos os tokens sem exceção, todos os returns lá. E né, aqui em cima a gente tem os includes, né, da linguagem em C. A gente tem algumas funções aqui, né, sendo importadas, né, da própria linguagem Flex, da própria Flex do Bison, né. E aquela mensagem de erro, né, void de erro, quando não cumprir, né, o que é para fazer, ele vai dar essa mensagem de erro aí. A gente tem a precedência, né, definindo aqui a precedência do igual, do mais, do menos, do maior que, do menor que, certo? Explicação breve aqui. E aqui a gente começa, né? Começa aqui a editar nossas regras, né? Nossa estrutura. O Bison vai definir nossa estrutura, né? Como vai ficar os nossos comandos, como ele tem que seguir. Então o for em C, a gente sabe que
Vou mostrar aí na tela, né, como é que funciona a sintaxe como exemplo, né? Então a gente tem começa com for, certo? Depois o esquerda parêntese, a expressão 1, que no nosso caso aqui a expressão 1 é um atalho para isso aqui, ó. Expressão 1, eu estou dizendo que ela pode ser uma variável, né, um sinal de igual, certo? Igual, que seria o nosso atalho aqui, ó, igual, certo? É o nosso atalho. Então, igual a variável, certo? Então, a expressão 1 pode ser uma variável igual a uma variável, ou, certo? Ou a variável igual a um número, né? Então, a expressão é isso aqui, ó. Então, for, esquerda parêntese, expressão 1. O ponto e vírgula, né? Expressão 2. A expressão 2 é o nosso atalho aqui, ele diz que a variável reloop, certo? Está criando outro atalho. O que é o reloop aqui? Seria um atalho aqui, né? Do que o usuário digitar. Seria se for o menor que, o maior que, o igual, o menor igual, o maior igual e o diferente, né? E a variável também, mesma coisa embaixo. Ou, se o usuário não digitar isso aqui, ele vai reconhecer também. Então, variável, esses atalhos aqui, mais o número decimal. E ponto e vírgula. Então, com essa expressão 3, certo? Expressão 3 aqui é a variável mais o incremento, né? Que seria o mais, respeitando a regra do for em C. Então, mais aqui, incremento, inc. Então, variável inc ou variável dec, que seria o menos, certo? Menos. Então, depois disso, né? Aí vem direita parêntese, fechar. Aí começa e abre a chave esquerda, né, direita, e a chave direita, né? Então ele tem que seguir essa estrutura aqui para poder ser reconhecido, certo? O for no C, no nosso exemplo aqui. E o while, certo? O while, esquerda parêntese, expressão 2, né, que é essa daqui, com esse atalhozinho aqui. Direita parêntese, fechando, abre e fecha chaves, certo? O switch, né? A gente tem o caso do switch. Esquerda parêntese, tem uma variável dentro, né? Vou estar colocando aqui do lado um exemplo de um switch. E aí, então a gente tem a variável, a gente tem o direita parêntese, aí tem abre as chaves, né? E tá chamando um atalho aqui, que chama outro atalho, né, certo? Que vai chamando outra atalho aqui dentro, que vai montar a estrutura do switch da forma como ele é em C, certo? Sempre lembrando que é para a linguagem C, o nosso projeto. E aqui, né, sempre colocando ou, né? Porque sempre quando ele aceitar, né, a gente colocar da forma correta, ele vai dar a mensagem de aceito, certo? E logo em seguida vai sair do programa, vai fechar, né? Quando a gente digitar algum desses daqui. Coloquei aqui o binário, hexadecimal e octal, né? Para quando a gente digitar um binário ele reconhecer, tá aceito. Hexadecimal a mesma coisa, octal também, certo? Então, é basicamente isso aí. A gente tem o void erro, né? Que vai printar o erro aqui. Eu coloquei erro de sintaxe, ele vai fechar também. O main para iniciar, né? E o ywrap, né, que vai retornar 1 quando tudo correr bem, né, funcionar da forma como deveria. Então, o próximo passo é provar. A gente vai estar abrindo o CMD, certo? CMD. E vai estar localizando a pasta, né, onde está os seus arquivos. No meu caso aqui, está na área de trabalho, né, na pasta projeto. Então, a gente vai procurar aqui, então dá um CD desktop, certo? Então, um desktop. Vou dar um CD projeto, que é o nome da pasta, certo? Eu já estou nela. Então, aqui eu tenho que fazer um comandinho flex y.l, certo? Bison -d y.y, certo? Por que y.y? Por que y.l? Porque é o nome do meu arquivo. Certo? Eu estou seguindo um padrão aqui, então é o nome do arquivo. Quando eu dei o flex, y.l, né, gerou esse arquivo aqui. Quando eu dei o bison -d y.y, gerou esses dois arquivos, né, que aqui dentro eles estão sempre se incluindo aqui, né? Por exemplo, aqui está incluindo o bison e um está sempre incluindo o outro para poder gerar o compilador, certo? Com interligação dos dois. Então, gerar o compilador, então de gcc, a gente vem aqui y.tab.c,
lex.yy.c menos O e o nome do seu programa. Eu vou botar aqui programa.exe, que é o executável, certo? Então ele gerou sem nenhum erro o programa. Então, certo, eu vou estar executando aqui o programa, certo? Que o executável que foi criado no exe, né? E o professor quer que conheça variáveis válidas, números binários, octais. Então vamos começar aqui pelos números binários, certo? Então a gente botou lá que número binário ele teria que começar com arroba na frente, certo? Para diferenciar dos demais, do decimal, do hexadecimal, do octal, né? E aqui, né, o maisinho, ele significa que quando isso aqui foi requisitado, né, o num, ele vai ter que pelo menos ter um desses aqui. Tem que ter pelo menos, obrigatoriamente o usuário tem que digitar um deles, ou mais, certo? Mas é obrigatoriamente um. Se tivesse sem nada, né, o usuário não precisaria digitar nada, mas ele também, o usuário só poderia digitar um desses daqui, um desse dentro do parâmetro, certo? E se tivesse o flash cleaner, né, o usuário ou poderia digitar nada ou poderia digitar quanto quisesse, certo? Quanto quisesse. Então, seguindo aqui, né, o professor quer os números binários, que são zeros e uns, então arroba na frente, né, arroba 0, 1, 0, certo? Ele aceita como binário, arroba 1, 1, 0, opa, esqueci de botar o programa, arroba 1, 1, 0, certo? Ele aceita como binário. Agora se eu colocar outro valor aqui, por exemplo, 12, certo? O 2 não faz parte da cadeia do binário, né? Mas da forma como foi feito o nosso, ele meio que vai ignorar esse 2 e vai dizer que vai pegar apenas o que o binário reconhece. Como citar aqui o exemplo, então, arroba 12, certo? Ele vai reconhecer o arroba 1, que é o binário, e vai ignorar o 2, né? E vai dizer que isso aqui é aceito. O professor quer agora aqui os números octais, né? Os octais são da cadeia de 0 a 7, né? Então eu coloquei aqui que seria a chave para começar para diferenciar. Então o programa executar novamente, chave, então eu coloco aqui, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou dizer que é octal, certo? Aceito. 654, opa, programa 654, certo? Vai dizer que octal aceito. E, por exemplo, se eu for novamente digitar 8, por exemplo, que não faz parte da cadeia, então 658, opa, digitar o programa aqui novamente, 658, certo? Ele vai ignorar o 8 e vai dizer que isso aqui no valor aqui é octal, certo? Está reconhecendo o número octal aqui, está ignorando o 8. O decimal, isso que eu vou mostrar dentro da estrutura for, while e switch, né? O hexadecimal, que é com isso aqui, né? Porcentagem. Então você está aqui porcentagem 10F, né? Já que do hexadecimal é dos números de 0 até 9 e de A até F, né? Então 10F ele deu aceito. 94 dB, opa, programa 94 dB, colocando aqui porcentagem. Então hexadecimal, aceito. Se eu colocar um G, né, vai ser a mesma coisa dos demais. Porcentagem 94 dFG, ele meio que vai ignorar o G, porque ele sabe que o G não faz parte da cadeia do hexadecimal e vai reconhecer o hexadecimal como aceito. Agora para testar aqui, certo? O estrutura de repetição, certo? Eu vou começar aqui pelo while, né? Então, o while em si é dessa forma aqui que eu vou botar na tela, certo? Um exemplo. E para colocar aqui, então, seria while, né? A gente teria uma variável aqui dentro, esquerda parêntese, seguindo o que está aqui escrito aqui, certo? Aqui, ó, while.
Então, while, esquerda parêntese, expressão 2, será, por exemplo, variável casa, né, seja maior que 3. Então a gente segue aqui, direita parêntese, e abre e fecha chaves. E ele reconheceu a estrutura de repetição while, variável válida casa, decimal 3. Aceito, certo? A gente pode testar aqui também o for, certo? O for, esquerda parêntese, expressão 1, então a igual a 1, certo? Ponto e vírgula, b menor que 2, né, na expressão 2 ali. E a gente viu que a expressão 3, né, por exemplo, uma variável c++. Então, direita parêntese, abre e fecha chaves. Ele reconhece a estrutura for, variável válida a, o decimal, certo? 1, variável b, decimal e a variável c. Gerando um erro de sintaxe aqui, né? Se eu digitasse o while, eu esquecesse esse parêntese aqui. Então, eu colocaria aqui a menos b, a menos b, a menor que 3 no caso, e ponto e vírgula, sei lá, por exemplo aqui. Então, ele reconheceu aqui a variável válida, porque ele pensa que é uma variável, certo? Mas ele deu erro de sintaxe, certo? Porque não é bem assim que o while é programado em C, né? Então, outro exemplo aqui, se eu digitasse o arroba b++, certo? Fechasse aqui, ele vai reconhecer b como variável válida, né? Que é uma variável válida, não deixa de ser. O b está dentro das regras de C. Mas dá erro de sintaxe no while, certo? Que não é assim dessa forma. Se eu começasse a regra de C, né, com 9, né, em C você não pode começar com o numeral na frente na variável. Então 9 underline AB, né, menor que 3, tudo certinho aqui, só a variável. Então ele reconheceria o decimal, certo? Mais 9 aqui o decimal, mas daria erro de sintaxe, certo? Daria erro de sintaxe porque ele sabe que em C não se começa com o numeral. Se eu tirar esse 9 aqui e colocar aqui na frente no underline, certo? E ele reconhece que é assim que funciona em C. While, variável válida, underline 9AB, e o decimal 3, aceito. Mesma coisa funciona para o for. Se eu colocasse b++ aqui, por exemplo, no começo, já vai dar erro de sintaxe, né? Que não deveria ser assim. B aqui, abre e fecha. Ele reconhece a primeira variável, b, que é válida, não deixa de ser válida. O mais já reconhece que aqui já não deveria ser isso, então ele já dá erro de sintaxe. O próximo passo é testar o switch, certo? Então, dá um programa aqui, né? O switch. A gente sabe que a estrutura do switch é dessa forma aí que está mostrando na tela. Então a gente dá aqui abre esquerda parêntese, né? Resposta, por exemplo. A gente abre chaves e eu vou dar um enter, né? Que geralmente o usuário não escreve tudo na mesma linha. Então eu posso dar um enter aqui. De cara ele reconhece a estrutura de controle switch, né? A variável válida da resposta, deixa de ser válida. E eu posso continuar escrevendo aqui. Então case 1, certo? Seguindo a sintaxe aqui do switch em C. Case 1, no caso aqui digitaria o código para fazer. Então, sei lá, código, por exemplo. E eu vou dar um break também, certo? Faz parte da linguagem. E aqui eu poderia continuar escrevendo ainda. Ele reconheceu 1 como decimal, certo? E deu variável válida do código, por exemplo. No caso ele tratou como se fosse variável. Eu posso continuar escrevendo aqui case 2, certo? Qualquer, ponto e vírgula, break, certo? E então eu poderia continuar escrevendo aqui, mas aí eu quero fechar. Então para fechar seria a nossa chave aqui para fechar, então colocar a chave aqui, ele vai dar aceito, certo? Porque mesmo pulando linha aqui, mas ele reconheceu como aceito, que a gente colocou para ignorar a linha, pular linha, certo? Então é basicamente isso, atendeu todos os requisitos, né? Variáveis válidas em C, né? Os números binários, octal, decimal, que decimal, estrutura de controle, que foi o nosso switch, e duas estruturas de repetição da linguagem C, né? Provando aqui que
pode errar no switch, né? Se eu colocasse aqui, seguisse aqui e já colocasse aqui um ponto e vírgula, por exemplo, abrisse e fechasse, e desse enter aqui, ele já deu erro de sintaxe, porque esse ponto e vírgula aqui não existe, certo? Então, exemplificando mais uma vez, né, tudo certinho aqui. Então abre chaves, reconheceu, aí eu dou me dá um case aqui, eu coloco, sei lá, qualquer aqui, qualquer. Então, quando eu der 2 pontos aqui, né, dá a mesma coisa, o código, dá um break aqui. Se eu fechar chaves aqui, ele dá erro de sintaxe. Reconheceu qualquer, como no caso aqui ele levou como variável. Mas quando chegou em 2 pontos aqui, ele já viu que já deveria dar erro de sintaxe, certo? Porque ele estava esperando aqui um numeral, certo? Case 1, case 2, case 3. Então ele já deu um erro aqui, no caso aqui deveria ser case. Então é isso, está atendendo todos os requisitos, né? As estruturas de repetição, for while, e é isso aí. Obrigado pela atenção.